Setembro, hoje dia 17 de setembro de 2015, é um mês também importante, mês de prevenção e combate ao suicídio. Estamos recebendo nos nossos estúdios o nosso querido Anderson Rolim, onde iremos falar um pouco mais sobre essa campanha mundial de Setembro Amarelo, Anderson. Se você pudesse trazer o seu bom dia, Anderson Rolim, orador espírita, dentro do nosso quadro de hoje, Saúde e Cidadania. Anderson Rolim, orador espírita, pudesse trazer o seu bom dia a todos os telenautas. Bom dia a todos. Nós gostaríamos de agradecer a oportunidade de estarmos falando acerca da prevenção do suicídio, tendo em vista os diversos casos que nós podemos listar ultimamente em Cajazeiras e nas regiões circunvizinhas. Anderson, nós sabemos que infelizmente o suicídio ainda é tido como um tabu, a população não gosta que se fale, e é importante até mesmo que os meios de comunicação abram espaço para que seja debatido e a população tenha conhecimento também desse problema que é o suicídio. Perfeitamente. A questão drogas, a questão sexualidade e a questão suicídio torna-se, no seio da família brasileira e mundial, um grande tabu. Estes assuntos devem ser exaustivamente ventilados. A conversa, o diálogo, previne muitas coisas e esta prevenção é o melhor remédio contra os problemas que nós enfrentamos. Por exemplo, segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria, a cada 35 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo. No Brasil, a cada 1 hora. No Japão, por exemplo, a cada 15 minutos uma pessoa comete suicídio. Então são assim, dados alarmantes, né? Perfeitamente. Nós devemos levar em consideração os transtornos de ansiedade, a depressão, as neuroses, as psicoses, mas também devemos levar em consideração os problemas de foro íntimo, aqueles que podem ser facilmente convertidos dentro da nossa cabeça, onde nós podemos colocar em pauta na nossa consciência e automaticamente tomarmos medidas de prevenção. Dentre estes problemas, podemos aqui citar um que foi relatado pelos Espíritos no Livro dos Espíritos, na questão 943, a ociosidade. Os jovens de hoje, eles perderam, pelo menos uma boa parte deles, os objetivos de vida. Esses objetivos, eles são imprescindíveis para que nós acordemos pela manhã e lutemos em prol das nossas metas e dos nossos sonhos. Nós vemos muitos adolescentes com a cabeça vazia de estímulo e, acima de tudo, de ponto, de meta. Automaticamente, essa ociosidade pode dar lugar a pensamentos que são ervas daninhas em nosso meio e automaticamente estes pensamentos reverberarem para o suicídio. Além desse ponto, nós também podemos listar a falta de espiritualidade. E nós gostaríamos de deixar claro que todas as religiões elas podem promover essa espiritualidade. E nós temos observado as pessoas distantes desses princípios filosóficos, doutrinários, religiosos e sem rumo, sem prumo na vida. Então seria interessante que nós preenchêssemos a nossa mente de metas, de objetivos, mas também de espiritualidade. E através do encontro com Deus, encontrarmos as formas de prevenção contra o suicídio. Anderson, o suicídio, ele é um ato de coragem ou de medo? O suicídio, ele é um ato de desequilíbrio. O indivíduo, quando pensa sobre o suicídio, quando articula essas ideias e quando comete esse ato, ele nem está com medo dos problemas da vida e nem está com a coragem para se livrar dos mesmos. Ele está com um raciocínio embotado.
ele não tem a capacidade naquele momento de pensar claramente. E automaticamente, os instintos mais primitivos de fuga, os instintos mais primitivos de desespero vêm à tona e automaticamente a razão é colocada de lado. Anderson, segundo o Espiritismo, quais são as causas do suicídio? Além das que foram aqui citadas, a ociosidade e a falta de fé, ou seja, a falta da espiritualização, nós podemos citar as paixões. Porque a paixão ela não pode ser confundida com o amor. O amor ele é libertacionista. O amor ele é altruísta. Quando nós colocamos uma pessoa como o centro do nosso universo, quando nós colocamos um indivíduo como o único responsável pelo nosso equilíbrio, nós não estamos desenvolvendo o amor. Nós estamos desenvolvendo a paixão, que é um sentimento terreno, é um sentimento mundano. Essa paixão, quando ela não é correspondida, gera frustração. E automaticamente o indivíduo pode desenvolver processos psicopatológicos e colocar um ponto final à sua vida biológica através do suicídio. Mas não é apenas isso. Além da ociosidade, da falta de fé, das paixões mundanas, nós temos também uma falta de autoaceitação. Indivíduos que são homoafetivos, pessoas que são acometidas por doenças crônicas e incuráveis, aqueles que nascem com alguma disfunção, geralmente desenvolvem uma tristeza muito grande dentro de si. Essa tristeza ela precisa ser confrontada, ela precisa ser trabalhada. Quando nós não trabalhamos, automaticamente advêm os processos psicopatológicos que também podem reverberar para o suicídio. Então, nós devemos nos aceitar como somos. Somado a tudo isso, ainda nós vamos observar as influências espirituais negativas. Inclusive, é aceita pela Organização Mundial de Saúde. E no Código Internacional de Doença, essas influências já estão listadas. E quando elas vêm somar com os conflitos que nós temos interiormente, automaticamente grandes problemas surgirão. E estes problemas podem, sim, levar ao suicídio. Anderson, diante das leis de Deus, todo suicídio tem o mesmo peso? Não. Existe uma frase de Jesus que é bastante famosa na floresta de Getsemane, quando Judas entrega Jesus a Caifás por 30 moedas de prata. Ele diz, na ocasião, Pedro cortou a orelha do soldado Malcolm, e ele diz: Pedro, embainha a tua espada, porque quem com ferro fere, com ele será ferido. Então levanta a hipótese da lei de ação e reação. Toda ação gera, consequentemente, uma reação. E isso também é uma lei física. Quando nós praticamos algum ato contra as leis universais, nós automaticamente vamos colher as consequências desse ato. Só que os atos, eles podem ser pesados de acordo com a intenção. No dia 11 de setembro de 2001, nós tivemos um fato que abalou a história do mundo. O atentado às Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Muitas pessoas se suicidaram naquele dia, mas não se suicidaram por desapego à vida. Não se suicidaram por falta de autoaceitação ou pela ociosidade. Suicidaram-se por desespero. E esse desespero automaticamente leva ao suicídio, mas também as consequências são atenuadas diante da lei de Deus. Então nós não podemos comparar este tipo de suicídio por desespero, por medo de ser queimado vivo, por medo de ser comprimido depois do desabamento do prédio, com aquele suicídio que vem sendo estruturado, projetado há muito tempo. Anderson, quando se fala em suicídio, automaticamente lembramos de alguns casos que tiveram a cura através das religiões. E qual o papel da religião, seja ela católica, espírita, seja ela
protestante, independentemente de religião. Mas falando em um contexto geral, qual o papel da religião no tratamento com o suicídio? A Organização Mundial, ela tem um conceito holístico com relação à saúde e à doença. Ela diz que a saúde é o bem-estar físico, o bem-estar psicológico, o bem-estar social e o bem-estar espiritual de um indivíduo. Então as religiões, elas não podem estar circunscritas aos seus dogmas, aos seus princípios, às suas reuniões particulares, aos seus estudos particulares, absolutamente. A religião, ela tem um papel social. E quando o indivíduo vai até uma escola falar sobre suicídio, do ponto de vista da espiritualidade ou de sua religião individual, automaticamente ele está contribuindo para o bem-estar da sociedade e evitando, assim, as doenças espirituais e sociais que nós temos enfrentados. O religioso, o servidor do Cristo, ele não pode se limitar ao templo, seja esse templo a igreja, a casa espírita, ao templo evangélico. Não, ele deve estender o seu auxílio para toda a comunidade. Anderson, o que fazer diante de ideias fixas para cometer o suicídio? André Luiz foi um médico e nós acreditamos ser a identidade Carlos Chagas e que desencarnou e listou através de Francisco Cândido Xavier os principais pontos observados por ele no mundo espiritual. Esse indivíduo chegou a afirmar certa vez que os pensamentos negativos, eles são como serpentes. Eles passam por nossa cabeça, mas nós não podemos permitir que essas serpentes façam ninho em nossa mente. Então, diante das ideias fixas de suicídio, nós devemos fazer uma verdadeira faxina mental, uma limpeza mental, transferindo os pensamentos negativos para a lixeira, ou seja, extirpando de nossa tela mental os pensamentos negativos e substituindo-os por pensamentos positivos. Nós podemos, claro, construir uma grande instrumentária mental que pode evitar essas ideias. E nunca esquecer daquela frase de Jesus: orai para não caíres em tentação, mas também vigiai os pensamentos. Ou seja, observa os pensamentos que são frequentes em tua mente e assim toma as atitudes necessárias para evitar um mal maior. Anderson, quais as referências de livros espíritas para aquelas pessoas que querem conhecer um pouco mais sobre esse tema? Nós temos o livro Memórias do Suicida, de Ivone A. Pereira, pelo espírito Camilo Castelo Branco. Esse livro mostra as consequências do indivíduo que se suicida no mundo espiritual e vai além, mostra as consequências na vida futura. Mas nós também temos o Livro dos Espíritos, na questão 943, e a discussão de Kardec sobre o tema vai até a questão 957. Além destas questões citadas, temos também a questão 703, 704, 705, que fala sobre a lei de conservação, a necessidade que o homem tem de buscar o seu bem-estar e automaticamente de buscar viver com qualidade. Anderson, quais as consequências para aquelas pessoas que cometeram suicídio? Muito interessante a sua pergunta. Nós temos observado as doenças congênitas. E dentre estas, nós podemos citar algumas, já que estamos falando de saúde. Os problemas esofágicos, os problemas renais, os problemas estomacais que já nascem com o indivíduo. Nós podemos aqui citar os transtornos mentais graves que os indivíduos já trazem do útero materno, o autismo, a síndrome de Down, os atrasos no desenvolvimento neuropsicomotor. Existem também aqueles sujeitos que nascem com problemas cardíacos graves,
como a tetralogia de Fallot, são 4 problemas cardíacos em um único coração. E se divide em doenças cardíacas, congênitas, cianóticas e acianóticas, tendo cada uma o seu grau de gravidade. Como podemos explicar essas patologias que se desenvolvem no campo genético e que não tem nada a ver com o campo externo? Não foram provocadas pelo uso abusivo de álcool, não foram provocadas pelo uso abusivo de drogas ilícitas. O indivíduo nada fez naquela encarnação para merecer isso, porém nasce com um problema de saúde grave. As causas estão no suicídio. E Chico Xavier, no Pinga Fogo, listou algumas doenças. Por exemplo, existem jovens que nascem com crâniofaringioma, um tumor que se desenvolve comprimindo todas as estruturas cerebrais. A cirurgia é extremamente radical. Não seriam estes aqueles que se mataram através de arma de fogo? Existem crianças que nascem com icterícia, sem a cor natural do corpo, por problemas hepáticos graves. Não seriam estas aquelas que tomaram veneno outrora? No campo da saúde, nós atendemos estenoses de traqueia, um estreitamento de traqueia grave e muitas vezes idiopático, sem explicação alguma. Não seriam estes indivíduos aqueles que buscaram a morte através do enforcamento? Então as consequências estão aí, precisam ser estudadas. O que nós também precisamos fazer é aumentar o nosso campo de visão e de raciocínio. Não ficarmos limitados a apenas um quadrado. Pegarmos estas doenças e estudarmos a fundo e encontrarmos nas causas as explicações para as mesmas. Anderson, nós estamos recebendo uma indagação de uma telenauta. Inclusive você que estiver nos assistindo pode mandar também sua mensagem através do nosso WhatsApp, o 988024573. 988024573 já está liberado também para a sua participação e nós recebemos assim duas mensagens que ela nos envia dizendo o seguinte: Anderson, é possível que esta campanha não tenha efeito, Setembro Amarelo? E ela aproveita ainda e diz o seguinte: o que você acha do trabalho voluntário de apoio emocional e prevenção do suicídio por telefone ou internet, sem vinculação política ou religiosa? A campanha tem efeito sim. E os efeitos são visíveis através da conscientização das pessoas. Devemos pensar em uma coisa. Se nós evitarmos um único caso de suicídio, já podemos comemorar uma grande vitória. As campanhas, elas são imprescindíveis nas escolas, na sociedade de maneira geral, nas instituições públicas e particulares. E com relação ao trabalho voluntário, sem vinculação política, sem vinculação religiosa, ele também é válido. Nós não estamos aqui levantando nessa campanha a bandeira deste ou daquele partido, desta ou daquela religião. Qualquer trabalho em prol do bem, ele é extremamente proveitoso e automaticamente Deus se faz presente neste trabalho. Quando nós realizamos algo em favor do nosso semelhante, essa caridade feita não é para darmos conta à sociedade do nosso trabalho. Não é para darmos conta à nossa família do nosso trabalho. É simplesmente para estarmos bem conosco mesmo e automaticamente dormirmos em paz com a nossa consciência tranquila. Fazer o bem é uma questão de caráter, é uma questão de honra. Nunca deve ser utilizado a atitude de fazer o bem com outros fins que não seja o de ajudar. Anderson, através dos dados da Associação Brasileira de Psiquiatria, segundo a própria associação, a cada 35 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo. No Brasil, por exemplo, a cada 1 hora. E no Japão, a cada 15 minutos, uma pessoa se suicida. E no Japão, algo que chamou a atenção com relação à cultura de não desonrar a sua família. Aquelas pessoas que muitas das vezes estão enfrentando algum problema e para
poupar a sua família se suicida e deixa de ser aquele problema. No Brasil também, vários casos aqui na própria nossa região, Sertão da Paraíba, vários casos também aconteceram e muitas das vezes por problemas simples. Muitas das vezes eles não procuram ajuda, seja em um centro espírita, própria religião, próprios amigos, familiares viram as costas e esse também é um grande problema, né, Anderson? Perfeitamente. Allan Kardec também fez essa pergunta aos espíritos. Aqueles que se suicidam por questões culturais, e aí entra o caso que você acabou de relatar, né? Terá a mesma consequência daquele que suicida, por exemplo, por paixão, por falta de Deus no coração, por falta de uma espiritualização? Allan Kardec diz, porque compilou esses dados no Livro dos Espíritos, os dados que os espíritos passaram, que o peso não é semelhante. Agora, estas questões culturais, sociais, com a evolução da humanidade, elas tendem a diminuir e até mesmo a acabar. Quando os indivíduos forem se conscientizando, automaticamente o suicídio terá uma grande baixa em seus números, podemos assim dizer. Allan Kardec utilizou até o caso do Oriente Médio, onde muitas mulheres, após a morte do marido, se atiravam ao fogo para morrer junto com ele. Então, estes casos culturais, eles são atenuados, porque fazem parte de uma consciência coletiva, de uma mentalidade coletiva. Agora, porque eles são atenuados em suas consequências, não quer dizer que não precisem ser extirpados. Precisam sim. A evolução da humanidade, o aumento da conscientização e automaticamente o trabalho da Organização Mundial de Saúde e das instituições religiosas junto a estes problemas levarão os indivíduos a prevenir completamente os casos de suicídio. Anderson, todos nós que fazemos aqui o Sistema Diário do Sertão, gostaríamos de agradecer sua participação de hoje ao vivo, dentro do nosso quadro Saúde e Cidadania, de hoje debatendo esse assunto tão importante, que é a campanha Setembro Amarelo de prevenção e combate ao suicídio. Nós também gostaríamos de agradecer. E nós estávamos estudando o suicídio e observamos que cada indivíduo que se suicida acaba interferindo na vida de 10 outros indivíduos. Ou seja, de colegas, de amigos, de familiares. Antes de pensarmos em nós, precisamos pensar no outro. Precisamos pensar naqueles que irão chorar diante da nossa queda, diante do nosso sofrimento. É hora de abrirmos o nosso coração para enxergar aqueles que torcem pela nossa vitória e deixarmos o pensamento egoísta de lado. Ao contrário de que se pensa, o suicida, quando vai para o mundo espiritual, ele também tem a sua hora de recolhimento com Deus. Ele não está fadado ao fogo, ao sofrimento eterno. Pelo contrário, na hora certa, ele também será ajudado e terá outra oportunidade junto com os familiares queridos. O Espiritismo, ele vem trazer uma proposta de libertação e de esperança, nunca de sofrimento eterno. Que as pessoas que assistem o nosso vídeo possam procurar os Sirineus do Caminho para diminuir qualquer dúvida. E no dia 22 de outubro, nós estaremos proferindo uma palestra sobre o suicídio na visão espírita. Uma quinta-feira, 8 horas da noite, nos Sirineus do Caminho. Desde já agradeço a participação e queremos deixar aqui a nossa disponibilidade. Qualquer momento que o Diário do Sertão precisar, nós estaremos aqui para servir de boa vontade. Desde já anunciando amanhã, sexta-feira, a partir das 18 horas, programa Mensagem de Esperança, o Grupo Espírita dos Sirineus do Caminho tem o seu programa ao vivo na TV Diário do Sertão. Um momento também, Anderson, de mensagens motivacionais e também de encorajamento para toda a comunidade. Eu tenho observado o site do Diário do Sertão e vi que ele é bem eclético do ponto de vista religioso. Nós temos aqui os nossos irmãos da Igreja Católica, nós temos aqui os nossos irmãos evangélicos e temos também a comunidade espírita presente. Nesse momento é a hora de darmos as mãos, esquecermos as discordâncias
dos princípios filosóficos e doutrinários e agirmos juntos em benefício da sociedade. Lançar propostas para as instituições, conversarmos juntos para ajudarmos os jovens nesse momento crítico que o Brasil passa, que o mundo passa, e levarmos Cristo a todos os corações. Um abraço, Anderson, e até a próxima. Até a próxima. Tenham todos um bom dia.